Glória a Deus. Vamos em pé, queridos, por gentileza, receber o pregador desta noite, pastor Juarez, estará entregando aqui a mensagem. Pai Senhor, meus irmãos, vamos à palavra de Deus, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 18. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Amém. Os irmãos estejam assentados. A minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade de estar com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus. Na pessoa do pastor Paulo, eu quero louvar a Deus por toda a nossa igreja, tanto aqui no Templo Sede, como as congregações, os pastores, que têm nos recebido nas congregações aí, e a todo o nosso corpo de obreiro que está presente aqui nesta noite. Nós temos um carinho especial pela vida do nosso pastor, porque nós sabemos que o nosso pastor tem tantas responsabilidades, além da presidência aqui de Campinas, no seu dia a dia, uma agenda tão lotada, mas a gente percebe o carinho individual que o pastor Paulo ele presta a cada um de nós, toda vez que nós chegamos aqui para cumprimentar o pastor, abraçar o pastor. E o pastor Paulo ganhou uma fã lá em casa, irmão. Você não sabe que a menina está estragada de um jeito que eu vou te falar. A irmã Maiara foi brigar com a Ana Clara, ela tem 3 aninhos, E aí a irmã Maiara disse: não pode, Ana Clara. Ela disse: eu vou contar para o pastor Paulo. Está vendo só como é que está lá em casa? Então nós temos esse carinho imenso pela vida do nosso pastor e de toda a igreja que tem nos recebido tão bem aqui. Meus irmãos, nós estamos aqui diante desse texto que nós acabamos de ler. Sabemos que o tempo ele passa tão rápido, mas eu quero ser bastante objetivo, e antes de frisar ali a companhia da minha esposa, da irmã Maiara, aproveitando essa trend, essa tendência toda que está aí de notícias, noticiário, retorno da Artemis para a Terra e as imagens que o telescópio James Webb está publicando, de Saturno, de Vênus. E eu tenho uma notícia para dar aos irmãos aqui nessa noite, que não foi encontrado em parte nenhuma do universo, nem nas fotos do James Webb, e nem mesmo no lado oculto da Lua, uma mulher mais linda que a irmã Maiara. Não tem jeito, ela é a mais linda do universo mesmo, meus irmãos. A minha companheira, irmãos, eu faço questão de honrá-la, porque ela me acompanha, pastor Paulo, desde o Interbairros, lá de Curitiba, cidade fria, da garoa, daquela chuvinha fina caindo, a irmã Maiara grávida. Eu disse: fica em casa. Não, eu vou com você, Então, durante todos esses anos, ela é a minha companheira, está comigo sempre. Às vezes infelizmente, a gente percebe alguns pregadores que viajam o país, o mundo inteiro aí, sem a companhia da esposa. A gente nem sabe qual que é a cor da esposa do pregador, Mas eu louvo a Deus que a minha esposa está sempre comigo, me acompanhando aonde eu vou. Efésios capítulo 5, versículo 18, que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está aqui dando uma ênfase ao controle, ao domínio do Espírito Santo. Tem todo um contexto que eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. E quando o apóstolo Paulo ele diz: não se embriaguem com vinho, ele não está apenas falando do consumo de bebida alcoólica, apenas reprovando o consumo da bebida alcoólica, mas é muito mais do que isso. Tem um contexto histórico, todo um contexto social e um contexto religioso a respeito do consumo do vinho. Nós sabemos que Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, onde estava o templo da deusa da fertilidade, conhecida como Artemis, também como Diana,
e também como Afrodite, de onde vem a palavra afrodisíaco. Então era uma deusa da fertilidade. Não somente Artemis, mas também Baco, ou Dionísio, que era conhecido como deus do vinho, que também era um deus da fertilidade. Então, quando o apóstolo Paulo diz não se embriaguem com vinho, ele está falando de todas as práticas pagãs, onde, quando se entregava ao consumo excessivo do vinho, eles eram entregues à libertinagem, né? Às orgias, às imoralidades sexuais, que hoje, né, tem um perfil, uma característica diferente, mas antes era considerado como algo sagrado. Existiam as sacerdotisas, é até bonito dizer sacerdotisas, mas eram as meretrizes cultuais, onde os homens pagavam altas fortunas para ter a bênção das meretrizes ali, mas se tratava exatamente de imoralidade sexual. E é nesse contexto também que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está dizendo para os Efésios: vocês viviam nesta vida anteriormente, agora vocês foram chamados por Cristo, então vocês não podem mais ser dominados pelo vinho, o consumo excessivo do vinho. A vida de vocês deve ser outra, vocês não podem mais ser controlados pelo vinho, mas ele disse: mas sejam cheios do Espírito, porque agora quem controla, quem governa a nossa vida é o Espírito Santo. E quando o apóstolo Paulo diz sejam cheios do Espírito, como a Nova Versão Internacional está dizendo, cheios com o Espírito, o apóstolo Paulo, ele usa aqui a palavra grega plerons, e plerons trazendo sentido de plenitude, trazendo sentido de perfeição, de algo cabal, de algo completo. Ele está dizendo, sejam 100% cheios do Espírito, completamente governados, completamente controlados pelo Espírito. Então ele está falando sobre a plenitude do Espírito Santo. E eu quero desenvolver de forma muito rápida nas palavras do Senhor Jesus. Os pregadores aí anotem o esboço aí, que esse aqui é fácil e você vai gostar para desenvolver ele. Capítulo de número 14 do Evangelho segundo João, o versículo de número 16. Estou falando sobre a plenitude do Espírito. Ele diz assim no versículo 16: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, outro consolador, a palavra grega paracletos, que esteja com vocês para sempre. Olha que maravilha isso, irmão. É a Bíblia que está dizendo. Olhe que garantia, olhe que promessa categórica. Jesus está dizendo: eu vou pedir ao Pai para que Ele envie o Espírito Santo, o conselheiro, o consolador, para que esteja convosco para sempre, para sempre, para sempre. Não existe 1 milésimo de segundo sequer da nossa existência que o Espírito Santo esteja ausente. Ele está conosco. Quantos sentem a sua presença aqui nesta noite, lá na galeria, eles também estão sentindo a presença do conselheiro, do consolador, o Espírito Santo. É o Espírito da verdade, porque é impossível que aquele que recebe o Espírito continue na mentira. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então Jesus usa duas expressões aqui a respeito da ação do Espírito Santo: o Espírito convosco e o Espírito em vós. Lucas escreve no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, começando de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Somam então três expressões: o Espírito convosco, o Espírito em vós e o Espírito sobre vós. O Espírito convosco, o Espírito em vós e o Espírito sobre vós.
o Espírito convosco. Jesus, quando disse para Pedro, ele disse assim, quando tu te converteres, confirma a teus irmãos. Ou seja, Jesus está falando aos discípulos que ainda não tinham experimentado regeneração, não tinham experimentado conversão, não tinham o Espírito do lado de dentro. Por isso, ele está dizendo aos discípulos, o Espírito habita convosco. Com é estar junto, com é estar perto, com é estar ao lado. Não estava dentro, estava do lado de fora, porque eles ainda não tinham experimentado a conversão. Mas veja aqui no contexto, o que o Espírito faz do lado de fora. Capítulo 16 do mesmo Evangelho segundo João, versículo de número 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que o Espírito faz do lado de fora do ser humano? Ele convence. Todos nós que estamos reunidos aqui nesta noite, passamos por esta experiência. Cada um, conforme a cultura aonde ele foi criado, o ambiente religioso aonde foi criado, existia uma espécie de fé, existia uma espécie de religião, existia uma espécie de crença, e muitos diziam, eu tenho Deus no meu coração. Quantos bares, quantos botecos eu frequentava com meu pai na minha infância, o meu pai bêbado, alcoólatra, e eu e mais meus outros 2 irmãos, ele era um cadeirante, meu pai estava na cadeira de rodas, e tinha que ter alguém para estar empurrando a cadeira de roda, e o meu pai, ele era o itinerante dos bares, fechava um às 10, ele ia para o outro que ia até meia-noite, fechava o bar da meia-noite, ele ia para o outro que ia até às 3, naquele friozinho de Curitiba, na madrugada, nós íamos ali acompanhando o nosso pai, e ali muitos professavam a sua fé dentro do bar, com um copo de cachaça na mão, e dizia, eu tenho Deus no meu coração. Na verdade, estavam convencidos e equivocados a respeito da presença de Deus. Na verdade, o Espírito está do lado de fora do pecador, e do lado de fora é o que nós chamamos desta ação missionária. É o Espírito que move a igreja, através dos hinos, através do louvor, através da pregação, através do evangelismo, através da mídia, através da televisão, através da internet, através de todos os meios de comunicação, a mensagem é levada. E se nós dessemos o microfone, passando pela igreja aqui, nós ouviríamos testemunhas de pessoas dizendo assim, eu me converti porque eu ouvi a pregação através da televisão. Outro dizia, eu ouvi através do rádio. Outro dizia, foi lá na praça, no ensaio da banda, foi lá na praça, no culto de evangelismo. Outro dizia, foi numa cruzada. Outro diz, foi dentro do avião, eu recebi um folheto, foi um amigo, alguém me disse, alguém me contou, alguém falou. O que é isso? É a ação do Espírito do lado de fora do ser humano. Mas o que acontece? Nós pregamos, a igreja avança em missões, mas quem convence o ser humano continua sendo o Espírito Santo. Quem convence não é o pastor Paulo, não é a irmã Leia, quem convence não são os pastores, não são os obreiros, não é o pregador. Quem convence é o Espírito Santo. Nós estamos descansados, porque se nós fôssemos convencer, nós falharíamos, mas Ele é Deus, Ele é perfeito, e Ele é poderoso para convencer. Disse o profeta Zacarias, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se anima, irmão, se anima, irmã, aquele moço, aquela moça, aquele homem, aquela mulher, da tua casa, da tua família, da tua parentela, você só precisa pregar e dar bom testemunho. Quem vai convencer é o Espírito, a Ele seja dada toda a glória. Ele convence, e depois que Ele convence, no capítulo de número 14, lá no versículo de número 23, Jesus responde as palavras de Judas, não o Iscariotes, dizendo assim, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos para Ele e faremos nele morada. Agora o Espírito não está mais do lado de fora.
Agora o Espírito passou para o lado de dentro. O Espírito convosco convence, está do lado de fora. O Espírito que habita, que estará em vós, agora está do lado de dentro. Aqui no mesmo contexto deste evangelho, no capítulo de número 7, no último dia da grande festa, festa dos tabernáculos, olha o que é que Jesus disse para aqueles que estavam ali na festa, no último dia da festa, quando fica livre o espaço das talhas cheias de água, da purificação, na ausência de água, no último dia da festa, estrategicamente, Jesus se posiciona no local onde a água havia sido retirada, e ele clama no versículo de número 37, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Mas depois que ele voltou glorificado, ele anunciou aos discípulos, soprou sobre eles ali no cenáculo, dizendo: recebais o Espírito. Eles receberam o Espírito, experimentaram regeneração, experimentaram o novo nascimento, a nova era, a era do Espírito Santo, a era da graça, a dispensação da graça, a dispensação do Espírito está aqui, prestes a ser inaugurada. Jesus está anunciando aos seus discípulos. Então, primeiramente, o Espírito está do lado de fora, e agora o Espírito passa para o lado de dentro. E como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, nós nos tornamos templo do Espírito Santo, casa de Deus, habitação de Deus, propriedade de Deus. O apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele diz que o fruto do Espírito é o amor, é a paz, é a alegria, é a benignidade, é a bondade, é a mansidão, é a misericórdia. Então, é esse caráter de Cristo, é o Espírito que gera dentro de nós, e como a própria Bíblia está dizendo, é o fruto do Espírito. Então não é de um dia para o outro, não é da noite para o dia. A pessoa vem no domingo para a igreja, se converte e amanhã já está mudado. Eu me lembro que eu ia para a igreja, mas eu ia por força e violência. A minha mãe me sequestrava para ir para a igreja, pastor Paulo. Eu gostava de estar com os meus amigos ali, reunindo na frente de casa, jogando truco, um gritando mais alto que o outro, ou então no porão da casa do nosso amigo do lado, que tinham sobrado assim de 3 níveis, e tinha mais o porão. Aí tinha um Nintendo 64, pastor, e nós jogava 007, era tiro para todo lado, colocava nas caixas auxiliares ali, era só tiro de shotgun, de metralhadora, de golden gun, era tiro de tudo quanto é lado. Mas a voz da minha mãe, que gostava de cantar, até hoje ela gosta de cantar Mara Lima na igreja, ela lá do lado de fora, na nossa casa do lado, ela gritava: Júnior, e a voz entrava lá no meio daquela sonzeira assim. Eu saía de lá descabelando, puxando o cabelo, batendo o pé, porque eu não queria ir para a igreja. Eu não queria isso, porque o Espírito estava do lado de fora, mas estava usando a minha mãe para me levar para a igreja. É obrigado, porque era responsabilidade dela me levar para a igreja. É responsabilidade nossa, de pais, de levar os nossos filhos para a igreja. Você não tem que perguntar para o seu filho: filhinho, quer ir para a igreja? Não, vamos para a igreja. Ele só fica em casa, irmão, por causa da internet. Sabe o que você faz, irmão? Não precisa ligar para pedir permissão para a operadora, não. Arranca um molde da tomada, traz na bolsa, que ele vai vir junto com você para a igreja. Foi assim que a minha mãe fez, me levou para a igreja. E no dia 28 de agosto do ano de 2000, quando eu tinha meus 16 anos de idade, ouvindo a palavra, e um domingo como esse, aquela palavra entrou, ela fez sentido. Eu estou dizendo que o Espírito que está lá de fora, ele convence. Naquela noite eu fui convencido, derramei lágrimas quentes, fui para frente, entreguei a minha vida para Jesus, e o Espírito passou para o lado de dentro. E aos poucos a minha família, aqueles que conviviam comigo, foram vendo a mudança.
Eu falava muito palavrão, andava no meio das má companhias, gostava das piadas sujas que os amigos, companheiros contavam. Era a minha vida, o meu dia a dia, as minhas músicas que eu gostava de ouvir. Mas quando o Espírito passou para o lado de dentro, eu perdi o prazer de falar palavrão. Eu perdi o prazer das má companhias. Eu perdi o prazer de pecar. Eu queria santificar a minha vida. E então o fruto do Espírito começou a ser gerado dentro de mim. Eu estou falando de plenitude do Espírito. Só que nós temos que pregar a Bíblia toda, irmãos. Nós temos que pregar a Bíblia toda. Se nós estivéssemos numa igreja tradicional, até aqui seria suficiente dizer que o Espírito convenceu e agora nós estamos gerando o fruto do Espírito e estamos aguardando o arrebatamento. Mas a Bíblia continua: recebereis sobre vós. O Espírito lá de fora, ele convence, do lado de dentro, ele muda a nossa personalidade, faz gerar os frutos, mas ele vem sobre nós, para nos revestir de poder, e nos fazer testemunhas do Evangelho de Cristo. Eu estou falando de plenitude do Espírito Santo. Irmãos, nós temos disponível diante de nós poder infinito, poder sem limites. Nós não podemos nos encontrar como aquele homem que morreu em uma casa pobre, de fome, sem nada, e quando removeram a casa do lugar, ele morreu em cima de inúmeros tesouros de ouro. Nós não podemos cometer o mesmo erro. A nossa igreja é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. A nossa raiz é pentecostal. Nós não somos sensacionistas. Nós cremos na continuidade dos dons espirituais. Nós continuamos pregando o batismo com o Espírito Santo. Irmão, se nós continuássemos no mesmo ritmo que os tradicionais estavam aqui, íamos estar igual a eles durante séculos, malhando em ferro frio, tentando através da diplomacia. Mas Deus trouxe a Assembleia de Deus para o Brasil para romper com a diplomacia e avançar no poder do Espírito Santo. Quando a Assembleia de Deus veio, já tinha doutor, já tinha teólogo, já tinha gente que conhecia a Bíblia, mas Deus trouxe 2 missionários inflamados pelo poder do Espírito Santo, e essa continua sendo a identidade da nossa igreja. É o povo do glória a Deus, é o povo do aleluia, é o povo barulhento, é o povo que vai para o banco dos réus por fazer barulho e por adorar a Deus. E nós temos liberdade, irmão. O nosso pastor dá glória a Deus, o nosso pastor dá aleluia, o nosso pastor chora, o nosso pastor fala em línguas estranhas. Você não tem um modelo diferente, você tem um modelo pentecostal. Quem é batizado com o Espírito Santo fala em línguas estranhas. Eu estive com os adolescentes uma terça-feira, pelo menos uns 3 onde eu contei foram batizados com o Espírito Santo na terça-feira. Ele continua batizando com o Espírito Santo. É uma meia dúzia que parou de crer, é uma meia dúzia que parou de acreditar, mas o Espírito Santo quer encher essa meia dúzia, quer batizar com o Espírito Santo essa meia dúzia. Uramacalamai, uremandara xandere micolamai, anduri micomandara xandarai, uramacalamando remachurianda. Aleluia. Eu frequentei os cursos de ensino da minha igreja, o estudo de consagração da minha igreja. Segunda-feira, culto de oração, estava lá. Terça-feira, ensino, estava lá. Quarta-feira da vitória, estava lá. Quinta-feira, teologia, eu estava lá. Sexta-feira, culto de ensino, eu estava lá. Sábado de manhã, eu estava na igreja. Domingo, sábado à noite, estava na igreja. Domingo de manhã, estava na igreja. Tinha evangelismo à tarde, eu estava no evangelismo. Domingo à noite, estava no culto. Todos os dias. Mas aí eu conheci um pessoal que queria algo mais, que disse para mim: vamos para a vigília, vamos amanhecer orando. Tem o pessoal que se reúne numa chácara lá, e a gente ora lá. Aí eu comecei a caminhar com esse pessoal.
Eu dizia, mas vocês vivem isso todo dia, porque isso acontecia na minha igreja final de semana, isso acontecia na minha igreja em congresso, isso acontecia na minha igreja quando tinha pregador de fora. E nós temos que parar de limitar o Espírito Santo a 1h30 e 2 horas de culto. Parece que o Espírito só tem poder aqui dentro. Irmão, o Espírito não quer poder somente dentro do cenáculo. Quando o Espírito desceu, levou o povo para fora, para fora. A igreja é chamada para fora, o poder nos leva para fora. Fale em línguas estranhas em casa, fale em línguas estranhas na cozinha, fale em línguas estranhas na sala, fale em línguas estranhas no quarto, fale em línguas estranhas dentro do teu carro. Mantenha continuamente acesa a chama pentecostal. Glórias a Deus. Nós estamos em um domingo, você tem uma semana cheia, e o Espírito Santo quer fazer isso com você nesta noite. Ele quer acender um fogo, uma chama que arde para a eternidade nesta noite. Você vai levar isso para a tua casa. Nós somos resultados do avivamento da Rua Azusa. Nós somos resultado de um avivamento, de um culto que durava 24 horas por dia. Estudando com o pastor Jerônimo Bispo, nós estamos estudando a história dos moravianos. Pastor Paulo, sabe o que eu achei incrível dos moravianos? É que eles tinham um relógio de oração. Eles oravam 24 horas por dia. Você não deu glória a Deus porque eu não terminei de contar. Porque 24, relógio de oração, e várias igrejas têm. Quem nunca fez relógio de oração? Só tem um detalhe: o relógio de oração deles durou 100 anos. 100 anos de oração ininterrupta. Porque é que você está sentindo o céu pertinho hoje? Porque houve uma geração que orou sem cessar por 100 anos. Uramai Diramachúria. O sensacionismo imperava na história. Os grandes doutores da igreja dizendo: não tem mais dom, é só no dia dos apóstolos. Não tem mais espírito, não tem mais dons espirituais. Cessou, acabou, não tem milagre. Mas houve uma geração que orou por 100 anos dizendo: faz de novo, traz o avivamento, manifesta o teu poder. E nós estamos vivendo nesta noite. Quantos querem esta chama acesa? Esteja em pé comigo no nome de Jesus. Eu estou dizendo que esse poder do Espírito Santo não pode ficar aqui nesse culto de domingo à noite. Eu estou dizendo que você vai ter que levar esse fogo lá para o teu trabalho. Eu estou dizendo que você tem que levar esse poder lá para dentro da tua casa. Oremando, rabachuremicanda labaia, andaramacalamaia, oremandarabachúria. Eu me lembro de um congresso de missões lá em Curitiba que encerrou. Era jovem ainda, não tinha carro, ia para casa de ônibus. Os ônibus da cidade de Curitiba chacoalhavam. Irmão, rodeada a igreja sede de Curitiba ali, tem aqueles tubos de estação, tubo de ônibus biarticulado, interbairros, Inter 2, o Ligeirinho, os